Olá, você está assistindo a TV Contas, canal 30.2. Está começando mais uma edição do TCE Notícias. TCE de Mato Grosso determina que a empresa restitua cerca de 4 milhões à Prefeitura de Rondonópolis. Tribunal de Contas apoia a terceira edição do projeto Primeiro as Damas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou que a empresa LifeMed Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos restitua cerca de 4 milhões aos cofres da Prefeitura de Rondonópolis. Isso porque foi identificada uma fraude na entrega de 22 ventiladores pulmonares adquiridos em 2020, durante a pandemia da Covid-19. O plenário do TCE de Mato Grosso determinou que a empresa LifeMed Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos faça restituição aos cofres públicos no valor de R$ 4.136.000 em razão de fraude na entrega de 22 ventiladores pulmonares adquiridos pela Prefeitura de Rondonópolis no ano de 2020. Tendo em vista a configuração da responsabilidade pelo achado número 1 e pela declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 anos da referida empresa nos termos legais. O processo de tomada de contas especial, sob relatoria do conselheiro Valdir Júlio Teis, contou com o voto vista do conselheiro Walter Albano, que ressaltou a impossibilidade de responsabilizar os agentes públicos do processo em razão da oscilação de preço dos produtos no período da pandemia da Covid-19, emitindo o voto pela regularidade da tomada de contas. Voto pela regularidade das tomadas de contas, especial em face da observação das leis cabíveis no período pandêmico, afastando todas as irregularidades imputadas aos agentes e servidores públicos e eximindo-os de responsabilização e de sanção. O voto vista foi acolhido pelo relator do processo e acompanhado por maioria dos conselheiros. Foi determinado ainda o envio de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual, para que adote as medidas que entender cabíveis nos processos judiciais em curso. A terceira edição do projeto Primeiro as Damas, que reúne pessoas que integram a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Mato Grosso, foi realizado no Tribunal de Contas. Promovido pela Associação Piano Gente, o encontro contou com o apoio institucional do TCE. Veja. Mais uma vez, o Tribunal de Contas de Mato Grosso foi palco para uma discussão de extrema importância no Estado e no país: a violência doméstica. Dessa vez, a temática foi discutida durante a terceira edição do projeto Primeiro as Damas, um projeto cultural que tem como objetivo educar e sensibilizar a população sobre a gravidade da violência de gênero, utilizando a cultura como ferramenta de transformação social. O projeto foi criado pela Associação Piano Gente e tem o apoio de instituições como o TCE de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. Após uma breve apresentação, embalada ao som da música popular brasileira, o presidente da associação, Dario Scherner, explicou como surgiu o projeto e falou um pouco sobre o trabalho realizado. Presidente, conta pra gente um pouquinho sobre como surgiu essa associação, qual que é o objetivo dela, qual que é o trabalho realizado. Muito bem, a Associação Piano Gente veio de um projeto, desenvolvido com muito amor, que é para a gente democratizar as sonoridades do piano. Então a gente tira o piano dos conservatórios, tira o piano dos museus e leva para a população. Então a gente leva o piano de cauda em parques, feiras, praças, escolas, hospitais públicos, equipamentos públicos, que é onde está realmente a grande massa, um pouco distante desse instrumento, e por isso o Piano Gente, aproximar o instrumento das pessoas. O Tribunal de Contas é parceiro da terceira edição do projeto Primeiro as Damas. O que seria esse projeto? Primeiro as Damas é um clichê, que a gente aprende desde a escola, Na fila do lanche, na fila do jogo, primeiro as damas, depois os cavalheiros.
Mas primeiro as damas diz muito sobre o tratamento que o homem deve dar à mulher. Então isso é um mote que a gente nomenclaturou para esse projeto, para que esse projeto seja um circuito de reflexão com toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então nós envolvemos a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a rede de amparo, né, as casas de amparo e associações que realmente militam, né, e lutam por uma realidade diferente, que é a questão da violência contra a mulher. Então, como a gente tem o piano, a cultura, a arte, a gente está fundindo isso de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo de uma forma muito séria. E temos também uma bailarina que performa junto com o nosso projeto, e a bailarina diz sobre o sonho da menina que sonha em ser bailarina um dia. Então isso representa que a mulher agredida não pode abandonar os seus sonhos nunca, né? Então assim, a gente está colocando algumas semióticas junto, alguns signos juntos, para que a gente possa passar da melhor forma a nossa mensagem para as instituições, para as comunidades e os bairros, aqui, no caso, para o TCE. A delegada da Polícia Judiciária Civil, Judá Marcondes, ao analisar o histórico de feminicídios em Mato Grosso, avaliou que a forma como as mulheres são educadas é um caminho fértil para a violência doméstica. A delegada defendeu mudança na criação de homens e mulheres para combater a raiz da violência. Todos nós que trabalhamos no enfrentamento à violência contra a mulher, nós observamos que os casos são subnotificados. Como nós sabemos isso? Primeiro que quando a mulher procura a delegacia, ela relata que as violências ocorreram há muitos anos, que vinham acontecendo há muitos anos. Outra situação que nós verificamos, nós tivemos 20 feminicídios esse ano, nenhuma mulher solicitou, nenhuma delas tinham solicitado medidas protetivas. Então isso demonstra que elas vinham sofrendo violências, porque nenhum feminicídio acontece de uma hora para outra, sempre ela antecede, na verdade, outras violências, né? Então, o que nós observamos que muitas mulheres, na verdade, não denunciam por certo medo, por vergonha, mas também elas pensam que precisam estar naquele papel que elas foram criadas desde a infância, que é de silenciamento, acatamento, de não buscar os seus direitos. Nós precisamos ensinar nossas meninas a falar, a gritar, a dizer o que estão passando, a procurar os seus direitos. Muitas mulheres que eu atendo, quando elas registram medidas protetivas, elas muitas vezes retornam para dizer: eu não queria prejudicar. Não, solicitar medidas protetivas não é ato de revanchismo, e sim um ato de proteção. E nós precisamos educar nossas meninas de uma forma diferente, que elas precisam sim buscar os seus direitos e não ficar num papel de acatamento e silenciamento. Hoje esse evento aqui traz a reflexão à temática, é um grande passo, é uma grande conduta no combate à violência contra a mulher. Mas eu acho que o TCE pode contribuir cobrando das escolas, incentivando as escolas a trazer conteúdos sobre a mulher. Quando os alunos estudarem a matemática, estudar também as mulheres que contribuíram com esse ensino, com essa matéria. A terceira edição do projeto Primeiras Damas também abordou temáticas como empoderamento feminino. Quem falou sobre o assunto foi a tenente-coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, Emirela Martins. Eu costumo dizer que se as leis que existem atualmente fossem cumpridas, o nosso cenário de violência contra as mulheres já estaria diferente, já estaria bem menor, né? Então, não adianta nada nós construirmos leis, criarmos leis e não dar efetividade para essas leis. E essas leis só vão ser possíveis serem cumpridas com políticas públicas. E políticas públicas passam por orçamento, por dinheiro, algo que também não está acontecendo, não está sendo destinado recurso público para desenvolvimento dessas políticas. Então, hoje, o meu olhar crítico seria nesse sentido, a execução de políticas públicas efetivas. Outra questão em pauta foi como a psicologia pode auxiliar no atendimento de meninas e mulheres que sofreram ou sofrem violência. A psicologia ela tem o papel de ressignificar a autonomia emocional dessa mulher, de conseguir trabalhar as crenças da mulher para que a gente traga uma autonomia para entender o que faz sentido para ela, o que a aproxima dela mesma. Distanciar daquela ideia de que a gente é muito acostumado a começar a se olhar com os olhos do parceiro.
E a mulher que está vulnerabilizada pela situação de violência, ela se distancia mais ainda do que ela acredita fazer sentido para ela. Então, a gente vai ressignificar a parte emocional, trabalhando ali saúde mental, para conseguir que a mulher se reaproxime do que vai deixar ela mais confortável. A violência, ela não é só física, né? Ela é psicológica também. Então, a gente precisa começar a trabalhar lá nos pequenos para trazer essa autonomia emocional na base, que são as crianças. Então, eu começo com habitar, né, enquanto psicólogo, quando a gente vai para esses cenários de trabalhar com as crianças, a gente vai trazendo autonomia para essas crianças conseguirem identificar, por exemplo, que elas estão inseridas em um lar que tem violência. Mas trazer uma autonomia para elas entenderem como trabalhar isso com elas mesmas e levar isso, por exemplo, para as próprias mães. Porque não adianta eu também ensinar uma criança o que é violência, para essa criança ir lá, empurrar o pai, gritar com o pai, que a criança vai acabar vivenciando o que a mãe também vive. Muitos homens cometem violências e não sabem que estão cometendo violência, principalmente a psicológica, porque não foram criados para identificar que aquilo ali é um ato violento. Então, essa psicoeducação, quando ela vem com toda a família, eu consigo identificar a origem da violência na vida de todo mundo. E vou trabalhando isso para ressignificar e trazer uma autonomia emocional. Também trouxeram assuntos relevantes para o encontro a coordenadora da Casa de Amparo de Cuiabá, Fabiana Auxiliadora Soares, e a psicóloga e líder nacional do projeto Justiceiras, Vastir Maciel. O projeto surgiu na pandemia para que realmente venha a servir de auxílio como um canal de denúncia para as mulheres que estavam sofrendo de violência doméstica familiar, né? Até hoje nós mantemos a mesma modalidade, que é via o WhatsApp, tá? Então a mulher ela pode entrar na página @projeto Justiceiras Oficial, que é a nossa página. Lá tem o nosso número de contato. Ela pode mandar uma mensagem, automaticamente também tem um link, vai ser liberado o PDF. Ela vai preencher esse link e nesse PDF tem todas as informações que nós precisamos para montar um grupo. O que é montar um grupo? Fazer um grupo de WhatsApp com uma psicóloga, um advogado, um assistente social e uma rede de apoio, além das lideranças locais e nacionais, para realmente acolher essa mulher, né? E fazer as orientações que sejam necessárias, seja se for jurídica, psicológica, seja encaminhar para as redes, né, da sua localidade, para que facilite aí o acesso ao acolhimento mesmo. Sempre digo que, como psicóloga, não dá para falar do ser humano desconsiderando o masculino, né? Porque o que nós temos acompanhado há muito tempo é que sempre o masculino ele fica como autor e coautor da violência. Apenas isso. E quando você faz a escuta desse indivíduo, ele também tem as suas histórias, ele também tem as suas dores, ele também tem um ensinamento, que é uma questão comportamental, que nós falamos na psicologia. Ninguém nasce alguma coisa, torna-se também. Então precisamos oportunizar o masculino a esse repensar de uma questão comportamental. Sim, o instrumento Casa de Amparo, né, é um instrumento público da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nós temos 22 anos de criação e, assim, atendemos todas as mulheres vítimas de violência que vêm encaminhada da delegacia. Por quê, Fabiana? Porque ela está correndo risco de morte e ela precisa de um lugar urgente para ficar. E a Casa de Amparo é esse instrumento. E lá nós oferecemos acompanhamento psicossocial, né? Nós temos cuidadoras sociais, temos atividades lúdicas e também atendemos essas crianças que vêm com essas vítimas. E aí essas crianças também fazem todo o acompanhamento. Nós fazemos acompanhamento escolar dessa criança, acompanhamento médico dessa vítima, principalmente, que chega desfalecida na Casa de Amparo. O município de Cuiabá está bem empoderado em questão do enfrentamento à violência doméstica. Precisamos organizar nossos instrumentos que nós já temos. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos a Delegacia 24 horas, nós temos a DDM, nós temos instrumento do Ministério Público, no fórum. Nós precisamos conjugar mais nossas ações para que a gente possa realmente sair desse ciclo de violência que o município de Cuiabá, infelizmente, já está lá no ranking como o terceiro, né, no Brasil de violência doméstica. O Tribunal de Contas ele pode contribuir como ele já faz, fiscalizando as ações, os instrumentos públicos, né, e dando empoderamento também para esses instrumentos funcionarem. É isso que ele faz. Nós já recebemos a Casa de Amparo, já recebeu a ação do Tribunal de Contas, né? Porque um instrumento público muitas vezes falta instrumento para trabalhar. E o Tribunal de Contas ele vem apoiar. O Primeiro As Damas contou com apresentações culturais da bailarina Natália Galvão,
do pianista Arthur Charneski e do saxofonista Jucimar Vidal. E essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também pela TV Contas, canal 30.2, ou pelo nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais, pessoal!